especialmente para aqueles que estão interessados na formação, têm as suas dúvidas sobre a metodologia, sobre como funciona esse curso, o que a microfisioterapia pode acrescentar para nós, né, profissionais da fisioterapia, enfim. Então, nós queremos aqui trazer um conjunto de informações e enriquecer o que vocês já têm de informações e também trazer, apresentar para vocês as informações básicas sobre tudo que nós temos feito aí por esse trabalho, por esse mês. Para começar, eu acho que é válido principalmente nós nos apresentarmos para vocês, principalmente quem está aqui pela primeira vez, que não nos conhece, está até interessado em conhecer a microfisioterapia, primeiro nos conhecer, conhecer um pouquinho da nossa história. Nós vamos começar com a nossa excelentíssima, querida Rosana. Olá, boa noite a Todas todos. as meninas, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Rosana. Comecei com a micro lá em 2005 e até hoje continuo apaixonada pela técnica. Não, eu só tenho elogios a falar da técnica. É até difícil eu falar menos, né, do que isso. Então, eu espero que vocês gostem. Nós pegamos essa empreitada aí há 2 anos e estamos tentando fazer o melhor para que todos tenham mais confiança e que gostem tanto quanto a gente gosta dessa técnica. Então, bem-vindos aí, aproveitem. Professor Rodolfo, que agora é o mais idoso. Esperando você falar isso. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Rodolfo Biasi. Sou fisioterapeuta há 22 anos e atuo com a micro, então, desde 2005, ou seja, 19 anos aí, completando com a microfisioterapia. Sou da formação da segunda turma, a primeira turma do Grogen, a segunda turma que teve de microfisioterapia no Brasil, juntamente com alguns que estão aqui nessa sala, né, que fizeram o curso junto com a gente. E, bom, desde então eu tenho formações em diversos métodos na terapia manual, né, osteopatia, podoposturologia, terapia craniosacral e outros. Mas a micro foi o que, poderia falar, que me pegou e fez com que, na realidade, eu construísse a minha vida pessoal, profissional, tudo com esse método fantástico que é o que hoje a gente tem a honra, né? Eu tenho a honra de ser um dos representantes dela aqui no Brasil. E quando nós pegamos essa empreitada, eu já ministro aulas de microfisioterapia desde 2008, então já estou nessa empreitada aí há 16 anos ministrando as formações de microfisioterapia. Então já passou bastante alunos aí por nós, que já conhecem esse método, já sabem desse método, e nós agora com essa honra de assumir tudo isso, estamos aqui justamente para cada vez mais fortalecer esse método, estruturar esse método e criar cada vez mais bases para que ele possa se desenvolver e se manter no patamar que ele merece de toda a sua construção desses 18 anos, né? Então, a nossa ideia justamente aqui é de cada vez mais difundir essa informação, né? Porque é um método que transformou o nosso olhar como fisioterapeuta e proporcionou a gente de até atender casos e muitas vezes patologias que a gente jamais esperava atender com esse método, né? Então, eu queria que vocês se sentissem bem à vontade. Até vou fazer um pedido aqui já para todos que estão aqui e que não fizeram o curso de microterapia. Ali embaixo, a hora que vocês arrastam aí o mouse, tem lá o chat. Por favor, coloque ali, né? Que vocês não fizeram, né? Coloque o nome de vocês. O nome vai aparecer a hora que vocês escreverem. Mas coloca lá, né? Eu não fiz o curso ainda, eu não fiz o curso ainda, só para a gente saber quem é que está aqui, que não fez o curso ainda, para que a gente tenha essa noção. É só ali embaixo no chat e colocar, né? Eu não fiz o curso, só para a gente ter essa ideia, tá? Então sejam bem-vindos aí e que sejam ótimas informações para vocês entenderem mais sobre esse método fantástico, ok? Maravilha. Bom, pessoal, eu sou Rodrigo Rabotini. Eu sou o mais jovem aqui do trio, tá? Eu vim depois deles. Eu sou da quarta turma no Brasil. Fui aluno dessas duas figuras. Me deram muito suporte
né, no início. Eu fiz em 2006, terminei minha formação final de 2006, e desde então venho trabalhando com a microfisioterapia, né? Então vamos botar, tá chegando 18 anos já, atuando com a microfisioterapia e desde 2010 também sou um dos professores no Brasil. Então nós temos aí uma caminhada bem longa com esse trabalho, com esse método. Hoje nós praticamente 100% do nosso consultório, 95% da nossa prática clínica é com a microfisioterapia, né? Então, o que nós fazemos mais hoje em sala de aula é trazer essa experiência clínica para os alunos. Então, não é só passar o conteúdo teórico, né? E sim essa vivência toda nossa de consultório. E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês, principalmente para quem está aqui que não conhece, né? O curso, não fez a formação ainda, ou às vezes nem fez a técnica, nem foi atendido com uma microfisioterapia. Algumas pessoas já foram atendidas, se interessaram e querem fazer a formação. E tem alguns aqui que talvez não tenham nem sido atendidos. A gente quer trazer para vocês esse entendimento, né, do que é esse método, o que ele pode acrescentar para você como profissional fisioterapeuta, né, como é que ele pode realmente transformar a sua vida pessoal e profissional, como o Rodolfo citou. Quando a gente fala que a micro transformou a nossa vida pessoal e profissional, pode parecer um exagero, pessoal, mas se a gente parar para olhar toda essa construção que nós temos nesses 18 anos, a mudança é muito grande e ela nos trouxe muitas possibilidades, tá? Então a gente quer trazer essa experiência, quer trazer esse olhar para que vocês tenham noção do que ela pode trazer e pode acrescentar para vocês. A gente aqui planejou até mostrar uma aula para vocês, mas eu acho que não ficaria um pouco maçante e desgastante para todos que estão aqui, a gente ficar apresentando aulas e aulas. Eu acho que uma conversa seria o ideal, né? Inclusive, eu quero abrir para vocês fazerem perguntas. Eu acho que vai ser muito válido, inclusive, essas perguntas para vocês esclarecerem todas as dúvidas que ainda têm. Ah, eu queria muito fazer a formação, mas eu estou com essa dúvida, aquilo ali pegou, isso aqui eu não está muito claro para mim. Esse momento aqui é para isso, nós estamos aqui totalmente à disposição de vocês para dar esse suporte e esclarecer toda e qualquer pulga atrás da orelha que vocês ainda estejam com a microfisioterapia, né? E aí vocês poderem ficar seguros na decisão de fazer a formação ou não, né? Mas eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Eu queria começar explicando para vocês, assim, falando um pouco para vocês, principalmente para quem não conhece a técnica, o que é essa microfisioterapia, né? O que esse método, como é que esse método funciona? Não sei se vocês viram, mas no meu Instagram eu fiz um podcast agora recente, né? Tem um Rios, e tem uma explicação ali bem sucinta, né, que eu falo sobre o trabalho, né? A microfisioterapia tem várias distorções sobre esse trabalho, sobre esse método, mas eu quero que vocês entendam a essência desse trabalho. Vamos lá. A microfisioterapia é uma técnica manual, uma técnica de terapia manual, né? É mais um método de terapia manual, onde o fisioterapeuta ele vai acessar, identificar, avaliar e identificar no corpo o impacto que as situações traumáticas têm para o organismo. Então, todos nós passamos por situações físicas, químicas, emocionais, nós passamos por situações diariamente que mexem com o nosso organismo, que demandam o nosso corpo, e o nosso corpo tem a sua capacidade de se autorregular. Só que dependendo da intensidade ou da forma como esse organismo ele reage a essas situações traumáticas, né, ele vai gerar ali alguma fragilidade. Ou seja, se ele não conseguir responder bem a esses eventos, se ele não conseguir reagir bem a isso que foi impactado, ele vai registrar aquilo ali no corpo. Aquilo ali fica memorizado, aquilo ali fica como uma fragilidade e interfere na vitalidade dos tecidos. Ou seja, o que o fisioterapeuta vai buscar? A microfisioterapia não é uma técnica para tratar os traumas das pessoas. Ela é uma técnica para trabalhar como isso tudo impactou para o organismo, né? A gente precisa lembrar o seguinte: estresse não é o estímulo, estresse é a resposta, certo? Então, nós temos vários estímulos na nossa. Rodrigo, você está mudo só para mim? Não, ficou sem áudio. Tá, é. Obrigada. Voltou agora? Voltou. Acho que a bateria do meu fone tinha acabado. Voltando aqui. Eu estava falando sobre o estresse, né?
Estresse não é o estímulo, o estresse é a resposta. Nós todos, o tempo todo, passamos por situações que estão ali impactando o nosso corpo e demandando essa resposta do nosso organismo. Essa resposta é que é a grande chave da questão. Por quê? Dependendo dessa resposta do organismo, eu vou ter ou não uma boa adaptação a esse estímulo. Esse estímulo pode ser físico, químico, emocional. Tudo depende, pessoal, da resposta e não do estímulo. Então, o que que acontece? Na microfisioterapia, nós estamos procurando as disfunções, as alterações nesse modo de resposta. E não o trauma, né? Porque o trauma, se eu falar assim, eu vou tratar o seu trauma, como que eu posso fazer isso se o trauma já foi vivido? Nós estamos trabalhando em cima do impacto, da repercussão que ele teve para esse corpo. E aí, à medida que esse terapeuta, né, que o fisioterapeuta identifica essas áreas fragilizadas, e nós temos vários mapas para buscar isso, nós podemos aqui mostrar alguns exemplos para vocês, nós sempre vamos buscar quais foram os tecidos afetados, as estruturas afetadas. E no primeiro módulo da microfisioterapia, uma das coisas que a gente mais estuda a fundo é a embriologia. E o que que a embriologia nos traz? Um entendimento de toda a construção do corpo físico e, com isso, um raciocínio de uma construção hierárquica. Ou seja, quem são as estruturas que nascem primeiro? Quem são as estruturas que controlam as demais? Quem são as estruturas que nascem em conjunto? E com isso a gente consegue ser mais etiológico na nossa abordagem, ou seja, eu não vou ficar mexendo no sintoma, eu vou mexer em quem está controlando o sintoma. Só para vocês começarem a entender aqui um exemplo, que é o exemplo clássico que a gente dá. O músculo é o último tecido que nasce no nosso corpo, né? Na verdade, é o osso, né? O que vem do mesmo folheto. Então, se eu tenho um paciente com uma dor muscular, uma queixa muscular ou articular, eu não vou olhar primeiro para o músculo. Porque se eu sei que ele é o último tecido a nascer, eu entendo que tem uma hierarquia atrás dele, eu tenho outras estruturas que controlam aquele músculo. Então vocês vão perceber que muitas vezes na hora de um trabalho, de um tratamento, a queixa no músculo, a queixa às vezes é na articulação, mas você nem botou a mão lá. E por que que você não botou a mão lá? Porque você está procurando a etiologia e não o sintoma. Você está procurando não é a ponta do iceberg, sim a profundidade do iceberg. Então, é procurar nesse corpo, nesse organismo, quem foram esses elementos que fragilizaram o corpo e estão repercutindo naquele tecido. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente entender, porque é em cima disso que a microfisioterapia tem ótimos resultados e ótimas respostas, por buscar o fator etiológico primário e não mexer somente no sintoma. Nós aqui, eu tenho certeza que o Rosana, Rodolfo, até o Estevão aqui que tem muita experiência também, e outros alunos nossos que estão aqui já com mais experiência, nós temos vários casos clínicos onde a pessoa fala assim, ó, já fiz de tudo e nada me ajudou. Já fiz de tudo e nada melhorou. Por que que a microfisioterapia consegue abordar e consegue ter um bom resultado nesses casos? Porque muitas vezes a microfisioterapia ela consegue ir onde ninguém foi até agora. Ou seja, mexer num ponto de fragilidade onde ninguém tinha mexido até agora. E uma coisa que a gente vai falar sempre, né? Ela não resolve tudo. Mas por buscar a etiologia primária, ela vai ter muita eficácia, porque ela vai lá no ponto principal onde tudo iniciou, né? Então, esse entendimento dessa busca da etiologia, o entendimento da hierarquia dos tecidos, né? Que a embriologia é a primeira coisa que a gente estuda muito, nós costumamos brincar, né? Aqui muitos faltavam as aulas de embriologia na faculdade, mas agora a gente vai ter que retomar essa embriologia. E para muitos vai falar, nossa, mas eu nem sabia que isso existia, porque a gente realmente esquece da embriologia, né? Mas é um ponto fantástico, eu adoro a embriologia, sou suspeito para falar, e eu adoro falar dela. E esse ponto que eu falei sobre o estresse, pessoal, eu tenho falado muito isso com os nossos pacientes. Muita gente vem, porque eu tenho os traumas, eu vim tratar meus traumas. Pessoal, olha, vamos entender que nós na microfisioterapia estamos tratando o modo de resposta do seu organismo. É isso que eu quero regular. É isso que eu quero melhorar. Eu atendi hoje, até agora, meu último paciente foi um filho de uma paciente antiga. Ele tem uma empresa de engenharia elétrica. E eu falei assim, ó, vamos falar na tua linguagem? Nós vamos consertar esses relés aí que não estão legais. Esses relés que estão em curto
e aí eles não conseguem responder ao estímulo. Ou seja, eu tenho lá o meu modo de resposta, minha capacidade de autorregulação, só que alguns elementos físicos, químicos, emocionais fragilizaram esse funcionamento, essa capacidade de autorregulação. E aí interferiram no funcionamento do organismo. Bom, isso é uma definição, é uma explicação bem geral para vocês entenderem como é que é essa atuação. Provavelmente alguns de vocês já escutaram falar que a microfisioterapia trata os traumas, vai tratar, né, os problemas emocionais das pessoas. Até atua nisso, mas eu quero que vocês entendam como isso vai ser abordado, como é que nós conseguimos fazer isso, né? E aqui nós não vamos invadir a área da psicologia, por exemplo, porque a microfisioterapia é uma técnica manual. Nós vamos tratar isso via corpo, né? Isso é um ponto fundamental para nós. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês querem complementar, Edu, Rosana. Ou não seria legal mostrar uma das páginas? Pode mostrar, mostrar. Acho que seria Pode falar. interessante para as pessoas entenderem que a gente vai trabalhando em cima do corpo e fazendo essa leitura com as nossas mãos. E eu não vou encontrar, não é uma receita de bolo onde eu vou encontrar exatamente se chegarem duas pessoas no meu consultório com uma queixa de ombro, eu não vou encontrar a mesma coisa, a mesma página, não tem uma página para tratar, conforme o Rodrigo falou, a gente vai em busca dos tecidos que aquela ou emoção, ou a toxina, ou a infecção, ou a própria contusão acabou trazendo como resposta no organismo. Então, eu vou fazer essa leitura procurando, se não tiver nada no meu controle, não tenho nada naquela página, passo para a próxima. Mas para vocês entenderem um pouquinho de como é o nosso trabalho. Ó, vou compartilhar com vocês aqui na tela. Essa é uma página, não se assustem, não se preocupem, tudo é uma questão de percepção. Está todo mundo vendo aí, não? Tá sim. Tá assim, Diguinho. Isso aqui é uma página de trabalho da Micro, né? Uma página do módulo 1 ainda, da formação básica, né? Onde aqui nós conseguimos avaliar, testar, ó, nós sempre vamos testar, nós estamos sempre com as duas mãos no paciente. Então, aqui nesse exemplo, ó, uma mão vai estar nessa região, que é do trocânter maior, e a outra mão vai testar essa área pintada aqui de azul, de vermelho e roxo, né? Onde eu vou procurar essas zonas bloqueadas. Eu vou testando, eu faço gestos manuais testando essas áreas para identificar onde é que está bloqueado. E esse bloqueio, o que que é, pessoal? É uma alteração da vitalidade do tecido. Então, quando a gente passa por situações que impactam para o nosso corpo, isso altera a vitalidade do tecido. Então, o que que o fisioterapeuta sente, o que que o fisioterapeuta percebe quando ele está avaliando? Ele percebe uma alteração da vitalidade desse tecido, ou seja, uma diminuição da vitalidade do tecido. Rodrigo, essa vitalidade do tecido, quem inventou foi a microfisioterapia? Não. A biorressonância, né, os equipamentos de biorressonância mensuram isso, tá? Já, isso é muito utilizado na medicina, inclusive, e eles mensuram, eles conseguem quantificar, né, quantos hertz esse tecido tem de energia vital. A gente não consegue quantificar, mas a gente consegue dizer se está alterado, e o que a gente procura é isso. E olha que interessante, quando a gente encontra a área que está fragilizada aqui, eu vou procurar, né, qual é a etiologia disso. Então, a etiologia ela pode ser vibratória, por exemplo, nessa página, né? O vibratório são ondas eletromagnéticas nocivas. Exames complementares, computador, celular, micro-ondas, são ondas eletromagnéticas, onde a pessoa foi exposta a essas ondas eletromagnéticas por um tempo prolongado e elas fragilizaram esse corpo. E aí você consegue identificar se foi por ondas, essas ondas, ou se foram elementos materiais, por exemplo, ó, infecções, toxinas, contusões ou obstruções, essa abreviação de ITCO. Então você consegue identificar qual a etiologia, é uma infecção, é uma toxina, é uma contusão, o que que afetou esse organismo? E à medida que você identifica aqui qual foi a etiologia, né? Isso aqui é só basicamente um exemplo. Sempre nós teremos essa área aqui, ó, em todas as páginas praticamente nós temos esse desenho. Essa área aqui é onde nós vamos procurar o que é que foi afetado por essa etiologia.
Então, à medida que você encontra aqui uma toxina, você vem buscar qual é o nível, qual é o órgão, qual é a estrutura. Você procura em toda essa linha, que a gente chama de linha mediana anterior, que é o prolongamento de toda, uma representação, né, dos metâmeros no embrião, e eu localizo qual foi a estrutura. E além de localizar qual foi a estrutura, eu consigo localizar qual foi o tecido. Ó. Que nós numeramos na microfisioterapia, de 2, 4, 6 e 8, é só uma representação esquemática, tá? Para saber qual foi o tecido. Pra vocês terem uma ideia, o tecido 2 é o tecido sanguíneo, o tecido 4 é o tecido mucoso, o tecido 6 é o tecido nervoso e o tecido 8 é o tecido muscular. Então, eu vou pegar assim, ó, toxina. Então, eu encontrei uma toxina. Eu sei que o que fragilizou esse corpo foi uma toxina. Aí eu encontro aqui, por exemplo, um órgão, encontrei o intestino. Quando eu venho buscar qual é o tecido, se eu encontrar um tecido 4, eu sei que é a mucosa do intestino que foi fragilizada. Então, eu tenho uma toxina que afetou a mucosa do intestino, ou seja, o sintoma está na mucosa do intestino. Agora, se afetou o tecido 6, por exemplo, é o sistema nervoso, vai repercutir na víscera, mas quando é sistema nervoso, repercute também no músculo, numa hipertonicidade. Aí olha que interessante. Você vai tratar uma hipertonicidade muscular, um sintoma no músculo, corrigindo uma toxina que sobrecarregou esse organismo. Aí é que começa um ponto interessante para nós fisioterapeutas, né? Por quê? Poxa, o paciente chegou lá com uma dor muscular, eu vou fazer as liberações que eu sei fazer. Tá tudo bem, pessoal, não tem nada de errado nisso. Mas pode ser que você não consiga uma boa resposta a médio e longo prazo. Por quê? Porque tem uma toxina que está fragilizando esse tecido. E aí, enquanto você não corrigir essa sobrecarga dessa toxina, você não consegue uma boa resposta. É por isso que muitas vezes o paciente vai e volta, né, pessoal? E eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivi também, tá? Eu também nunca, não trabalhei só com a micro na minha vida. Então, eu também tinha esses casos clínicos onde eu fazia um monte de coisa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, por que volta? Porque eu não tinha ido na etiologia. E olha só que interessante, às vezes a etiologia é uma toxina, é uma infecção. E quando você vai procurar, afetou o tecido nervoso ou afetou o tecido muscular. Entenda o seguinte, ó, isso aqui, esse bonequinho, que nós vamos ter esse bonequinho em todas as páginas da micro, ele é a patologia, ele é o sintoma. Então, em todas as páginas da microfisioterapia, eu tenho esse bonequinho para procurar onde é que está o sintoma, qual foi o tecido afetado. Mas o que que é muito importante antes disso? Eu encontrar a etiologia. Como está nesse exemplo aqui, eu posso encontrar uma etiologia vibratória. Vou dar um exemplo para vocês da minha filha mais velha, isso já tem muitos anos. Eu peguei uma mentira dela com isso aqui. Eu encontrei, ela estava se queixando de uma dor na garganta, e eu fui fazer essa página, eu encontrei uma lesão vibratória, ou seja, a etiologia vibratória. E ela estava reclamando de uma dor na garganta, achando que era uma infecção de garganta. Quando eu encontrei a etiologia vibratória, eu vim buscar qual era o estágio corporal afetado. Eu encontrei a amígdala. Quando eu encontrei a amígdala, qual é o raciocínio que a gente faz na microfisioterapia, para vocês entenderem? Lesão vibratória é a etiologia, é a origem. A amígdala é o órgão afetado. Então, eu tenho uma sobrecarga vibratória que afetou a amígdala. E aí, na hora, eu virei para ela e perguntei assim: você está dormindo com o seu celular debaixo do travesseiro? Ela me olhou com a cara espantada, né? Como é que você sabe disso? Eu falei: o celular eu não sabia que era celular, né? Mas eu sabia que era uma sobrecarga vibratória. Aí o pai jogou aquele verde, né? Ó, é o celular. Mas poderia ser um exame complementar, né? Um micro-ondas, enfim. Mas são ondas nocivas. E o sintoma estava onde? Na amígdala. Adiantaria ela tomar um xarope, um antibiótico? Seria um paliativo, porque na verdade o fator causal era aqui uma lesão vibratória. Então a gente reforça sempre muito isso com vocês, todos que têm esse interesse em entender melhor a micro, que o principal objetivo é buscar essa etiologia primária. E ela pode ser física, química, tóxica ou emocional. Não é tudo emocional. Ah, eu vou tratar meu emocional com a microterapia. Não. Vocês vão encontrar etiologias aqui que podem ser também, como está aqui, ó, infecção, toxina, contusão. Deixa eu buscar uma página aqui onde, olha só, nessa página aqui, vocês têm uma possibilidade de buscar informações ligadas a uma sobrecarga emocional. Ó. Pode ser uma situação de ruptura, pode ser uma situação de abandono, de medo, de insegurança, de pânico, de injustiça. E você vai procurar isso aqui, essa informação, e vai sempre procurar qual foi o nível afetado. Ou seja, eu posso encontrar, por exemplo,
uma injustiça. E aí, a hora que eu procuro qual é o nível afetado, né? Vou procurar o órgão, eu encontro aqui um estômago, por exemplo. E esse meu paciente estava lá com uma queixa de estômago. Ou eu encontro tecido muscular, eu posso ter uma dor que a causa primária dela foi uma injustiça que eu vivi há algum tempo atrás e isso fragilizou esse tecido. Então, é nesse sentido, é dessa forma que a gente vai trabalhar com a microfisioterapia, nessa busca sempre da etiologia, né? O que fragilizou, o que afetou esse organismo e levou àquele sintoma. Então, nós, como fisioterapeutas, temos que nos acostumar, né, a não olhar mais só para o sintoma e sim olhar para a etiologia. Só tem uma questão nisso, pessoal. Para buscar essa etiologia é um pouquinho trabalhoso, porque nós temos várias etiologias possíveis, né? Então, é cada paciente, cada lombalgia, cada dor no joelho que chega no nosso consultório, é uma nova construção, é um novo raciocínio que a gente tem que buscar, né? Novo, quero ver você também um pouco. E, pessoal, ó, se vocês quiserem já perguntar alguma coisa, pode levantar a mão aqui, clica aqui embaixo para levantar a mão, pode abrir o microfone e façam perguntas sem problema nenhum. Abriu alguma coisa minha aí? Abriu. Eu acho que é interessante eles verem essa tela aqui, né? Para quem muitas vezes nunca viu, a ideia é justamente essa aqui, né? Tudo isso que o Rodrigo está falando é justamente isso que a gente pensa. Nós temos aqui, ó, como se fosse um indivíduo, essa bola amarela, e nós temos um meio interno nosso e nós temos um meio externo. Ou seja, nós temos ações que o nosso corpo reage para ele mesmo e nós temos as ações que ele tem perante tudo que a gente vive dentro do meio externo, né? Então, o nosso corpo sempre está buscando se equilibrar entre essas duas forças que a gente diz, né? Que é a força interna, que é uma força que está sempre expandindo e proliferando para buscar uma defesa, e a força relacionada às coisas externas que estão sempre tentando inibir, né, todo esse meio, né? E aí o que a gente tem que ver, né, nesse momento? Quando essas forças elas entram em desequilíbrio, né, quando por algum motivo eu sofro um trauma, em que esse trauma vai além da minha capacidade de reconhecer ou de interpretar aquele tipo de trauma que a gente está vivendo, que, como o Rodrigo colocou, pode ser físico, pode ser tóxico, pode ser químico, pode ser emocional, né? Pode ser heranças que eu carrego de família. Isso tudo deixa um rastro de informação, deixa o traço. Esse traço é justamente a percepção que o corpo tem perante aquela vivência daquele trauma. E isso fica em uma área do organismo. Só que quando ele entra no nosso organismo, o corpo, como ele busca fazer um reconhecimento, imagina o seu sistema imunológico, quando você tem um contato com um vírus, um micro-organismo, ele ativa para interpretar e ver o que é aquele vírus. Se você já teve contato com ele, se você tem os recursos para utilizar, né, ou se você pode dar conta de enfrentar aquele vírus. Quando ele não dá conta, ele tem que lançar a mão de um mecanismo para se defender e se manter. E isso na micro vocês vão conhecer como o que a gente chama de cicatriz patogênica. Então imaginemos que eu tenho um trauma, esse trauma chega no meu corpo e eu não consigo. A gente Rodolfo, fala que é um mecanismo de sobrevivência. Oi, Dá uma cortou. travada aí. cortei? Consigo. Cortou? Voltei? Voltou. Então a gente não consegue, o corpo não consegue fazer a sua restauração e ele vai lançar a mão de uma informação justamente para se adaptar e sobreviver, né? Só que essa forma dele sobreviver, ele cria isso que a gente chama na microfisioterapia de cicatriz patogênica. E essa cicatriz patogênica, ela vai deixar então um rastro de todo o caminho que essa informação ou que esse trauma passou pelo meu corpo. Ou seja, o caminho sobre esses tecidos que o Rodrigo acabou de mostrar para vocês. Os caminhos que ele pode passar pelos músculos, pelas vísceras, né, pelo sistema nervoso, pelos órgãos, né? E isso vai deixando um registro que vai fragilizando cada um desses tecidos. Então, essa cicatriz que está aqui, né, ela vai repercutir em diversas áreas, que é o que vai levar a gente a ter manifestações de sintomas. Ou seja, o que nós aprendemos muitas vezes a tratar quando a gente sai lá da faculdade é justamente isso, gente. É tratar isso aqui, ó. É tratar essa manifestação aqui, a tendinite que o seu João tem,
né? A perda de mobilidade do ombro que o Joaquim tem, né? A dor no joelho que a dona Joana tem, é isso que a gente aprende a tratar. Só que a gente vai lá e trata o que está inflamado, desinflamando, o que está bloqueado, a gente tenta mobilizar, né? O que está tendo dor, você vai lá e faz uma analgesia. Só que a pergunta que a gente faz é o que levou à inflamação? O que levou à imobilidade? O que levou aquele joelho a começar a doer? E isso é o que nós buscamos dentro da microfisioterapia, que é justamente esta informação que está aqui. Ou seja, isso pode ter vindo por um trauma em que essa pessoa possa ter tido em qualquer momento de vida, né? Em qualquer trajetória da sua vida, que esse rastro fica memorizado no corpo, que é o que hoje nós conhecemos como memória celular, né? A gente tem uma ideia de que a memória fica só no cérebro, mas hoje nós sabemos que a memória está em cima de todos os receptores celulares. Então, esse receptor que tem essa marca desse traço que foi deixado, né, pela percepção que o corpo não teve um bom reconhecimento do trauma sofrido, ele vai gerar uma repercussão na funcionalidade desses tecidos, que por consequência vai levar aos sintomas. Então, às vezes a gente fica desinflamando, tentando melhorar a mobilidade, gerando analgesia, mas a gente não está indo em cima do fator causal, que é a etiologia primária, né, que levou aquele tecido a estar sofrendo. Então a gente fala assim, Rodolfo, então você quer dizer que tudo que a gente aprendeu então foi errado? Não, não foi errado, porque aquilo foi feito para a gente utilizar para reabilitar o paciente, reabilitar esses sintomas. Mas e se eu dissesse a vocês que com a microterapia eu posso, além de reabilitar, porque eu vou precisar mobilizar, eu vou precisar desinflamar, eu vou precisar muitas vezes melhorar a analgesia, se eu puder melhorar o entendimento do que levou o corpo a chegar até esse ponto, olha o quanto de capacidade eu tenho a mais de gerar um processo de reequilíbrio. Porque muitas vezes nós ficamos limitados apenas em tratar o sintoma, né? Que, vamos lá, vamos pensar bem, gente. Se a gente for na farmácia, vocês encontram diversos remédios que desinflamam, né? Que tiram a tensão muscular, que tiram a dor, mas nenhum que busca tratar a causa. Então, nós estamos aqui dentro de um recurso que é fisioterapêutico, que é da fisioterapia, criada por dois fisioterapeutas há mais de 40 anos, que nos possibilita entender isso aqui, ó, aonde está a causa do problema. E não é só entender, é ir lá e estimular o ponto correto que tem essa informação e que está levando a essas debilidades. Né? Então, olha o quanto que a gente pode agregar de informação, né, perante a microterapia, conhecendo, né, na realidade, os fatores causais. E dentro da construção da micro, a gente começa sempre por uma área entendendo os tecidos, a construção dos tecidos embriológicos, né? O ectoderma, o mesoderma, o endoderma, que são os tecidos que dão origem às vísceras, o sistema nervoso, os músculos, e a gente começa a compreender que tipo de etiologias cada um desses tecidos sofre, que tipo de situações em que esses tecidos podem carregar, ou do seu meio interno, ou do seu meio externo, que afetam, né, esse organismo e que levam muitas vezes ele não ter uma boa capacidade de corrigir-se, né, de reconhecer o trauma. É importante eu citar aqui que todo o nosso corpo tem a capacidade de sofrer traumas, reconhecer o agressor e se reorganizar, se adaptar e se reorganizar. Todos nós temos essa capacidade. Somente quando a etiologia ou o trauma. Oh, travou de novo. Aquele, Somente quando. somente quando o organismo não tem condições de reconhecer, né, o conflito, o trauma, é que automaticamente isso vai gerar essa cicatriz patogênica. E é isso que a gente precisa tratar, né? Ou seja, se eu não for atrás do sintoma causal, eu vou continuar tendo o mesmo problema. Né? A semana passada no curso a gente estava com uma aluna que estava há mais de um mês com uma tosse noturna que surgia, que ela não conseguia nem dormir, nem ela e nem o marido, né? E durante um almoço, Rodolfo, durante né, o no dedo almoço. anelar, ela teve um trauma no dedo anelar, né? E esse dedo anelar, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, só para vocês entenderem. O dedo anelar está aqui, ó, é um dedo que na embriologia
a musculatura lisa visceral dos brônquios nasceram juntamente com esse dedo. E ela tomou um trauma nesse dedo, que ela caiu e bateu esse dedo. E depois disso, ela começou a ter tosse. Olha que loucura que é, gente. E ela já tinha tomado 4 xaropes, já tinha tomado corticoides, tá? Já tinha feito de tudo, passado por 3 médicos, e a tosse dela não cessava. E simplesmente a gente veio aqui e trabalhou, ó, sobre essa musculatura que nasceu juntamente com o dedo anular e com a musculatura lisa visceral dos brônquios, e em 2 dias a tosse dela sumiu. 2 dias a tosse dela sumiu. Ou seja, não adianta eu tratar a tosse, que está como sintoma, se eu não souber o que é a causa. E a causa dela era um trauma sobre o dedo anular, que é o dedo correspondente à formação embriológica do nosso corpo, juntamente com esses músculos, que quem vai fazer o curso ou quem já fez aprende a trabalhar, né? E tem a relação direta com a musculatura lisa visceral. Então, se eu não conhecer isso, a causa, a etiologia, eu não vou conseguir corrigir. E só para vocês entenderem, a gente foi lá e corrigiu esses músculozinhos aqui, ó, que foram os músculos lesionados na queda que ela teve, tá? E em 2 dias acabou a tosse dela, né? Então aí vocês veem o quanto que a microterapia pode nos ajudar a tratar não apenas uma dor, porque ela estava com o dedo inchado, ela estava com uma dificuldade de mobilidade do dedo, mas também as referências disso, de acordo com o conhecimento de toda a embriologia, que é a base da microfisioterapia. É aquela coisa que lá na faculdade, quando a gente está no primeiro semestre, na aula de histologia, que o professor começa a falar de embriologia, de células, a gente fala, para que eu quero conhecer isso, cara? Né? Não vai servir para nada. E hoje, se não fosse a embriologia, a gente não saberia nada. Eu acho que isso é algo muito importante de destacar da microfisioterapia, né? É importante a gente falar também que não é tudo que a pessoa sofre que vai deixar uma consequência. Nós somos seres capazes de nos restaurarmos sozinhos, né? O corpo dá conta disso. Só vai acontecer essa cicatriz patogênica quando ele não der conta de fazer essa correção sozinha, né? Porque senão, se tudo deixasse uma marca, nós teríamos só problemas, só doença, tá? Então, nós temos a renovação celular que acontece diariamente e isso vai fazendo a correção. Quando isso não é possível, ocorre essa proteção, fazendo essa cicatriz patogênica, que quando a gente reinforma para o corpo passa a conseguir fazer o que ele não teve capacidade de fazer naquele momento sozinho, ele consegue trabalhar a hora que você reinforma ele. Então, é muito interessante. Essa coisa do Rodolfo estava falando do trauma, né, no corpo, a gente sabe hoje, já tem pesquisas que já provam, mostram isso, que o trauma, o impacto é primeiro no corpo, depois no cérebro, né? Então, nada melhor do que uma técnica corporal, e tem um autor americano que fala muito sobre isso, que chama-se Oshman, ele só estuda isso, só estuda técnicas de bioenergética, técnicas corporais, e ele fala, se o impacto do trauma é sempre primeiro no corpo, depois no cérebro, né, antes do cérebro tomar consciência, o estresse pós-traumático não é cerebral, não é mental, ele é corporal. E nada melhor do que técnicas corporais para acessar isso, né? Vocês certamente já tiveram pacientes que chegaram no consultório com dores diversas e que escutaram a seguinte questão assim, ó, isso aí é emocional. Ah, mas isso aí é emocional. Vocês provavelmente têm, né? Aquela dorzinha aqui no trapézio, cervical, aquela dor de cabeça que você fala assim, ah, isso aí com certeza é emocional. Foi o meu estresse no trabalho, foi o estresse com meu filho, família, não é assim que a gente fala? Aí a pergunta que o paciente faz assim, ó, me falaram que é emocional, e o que que eu faço com isso? Ah, vai fazer terapia. Coitada do terapeuta, né? Porque fica tentando achar uma informação ali, cavar uma informação ali. Quando a gente vai via corpo, e aí vocês terão uma ferramenta fantástica para isso, que é tratar como esse trauma e como essa situação emocional impactou para o corpo, né? Lembrando, a gente não vai tratar o trauma assim como aquilo ali mexeu. Ou seja, quando alguém fala assim para você, ah, essa sua dor é psicológica, essa dor de estômago é estresse. Quando alguém falar essa palavra para você, pensa assim, ó, estresse não é o estímulo, é a resposta. Então, se isso aqui
é a resposta do meu corpo e a resposta está inadaptada, inadequada, tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo e eu preciso mexer no meu corpo. E nós, fisioterapeutas, temos essa ferramenta espetacular, somos suspeitos para falar, porque é isso que a gente faz o tempo todo, né? Para trabalhar isso no corpo, né? Como isso impactou para o corpo e nada melhor que o acesso via corpo. Tem um autor chamado Davi Servan-Schreiber, é um psiquiatra americano, ele fala assim, ó, é mais fácil acessar o cérebro emocional via corpo do que via linguagem. Preste atenção, a micro não substitui psicologia e nem quer excluir a psicologia, não. Ela vai complementar muito bem o trabalho da psicologia, porque ela vai verificar no corpo como aquilo ali está impactando. Eu tenho uma paciente que ela entra todos os dias na nossa live, eu atendi ela hoje, Adolfo, e eu vejo ela todos os dias na live, ela falou assim, Rodrigo, é impressionante o que aconteceu comigo. Eu saí do consultório, uma semana depois eu tinha consulta com a minha terapeuta, e minha terapeuta falou assim: o que que aconteceu com você? O que que você fez na última semana? Porque ela falou que o avanço na terapia foi totalmente diferente. E ela falou pro, pro terapeuta, falou, fiz amigo, falando, então faça toda semana. Ela falou assim, a terapeuta falou para ela, se foi microfisioterapia, faça toda semana. Ela, não, não é toda semana, porque a microfisioterapia você não vai fazer toda semana. Peter Levine também fala muito, né, o Mauro, do corpo. Peter Levine fala muito da memória no corpo, a memória procedural. E aí até um ponto que eu me lembrei agora falando isso com vocês. A microfisioterapia é uma técnica que vocês vão fazer uma sessão, uma consulta, e vocês vão dar um espaço de pelo menos 45 dias para esse paciente, 45 a 60 dias. Aí vocês arregalam o olho, né? Falam, meu Deus do céu, eu estou acostumado a atender meu paciente 3 vezes por semana, eu vou atender ele agora e só vou ver daqui a 45 dias? Sim, o paciente também se espanta com isso. Mas por que isso, pessoal? Para vocês que não conhecem o trabalho. Por que que eu vou dar 45 dias de intervalo no mínimo? Porque eu estou trabalhando com um método de autorregulação. Não é o terapeuta que corrige. O terapeuta apresenta para o corpo onde é que está a fragilidade. Com o toque, ele vai mostrando ao corpo aqueles pontos de fragilidade. E o organismo vai desencadear o seu processo de autorregulação. Então, eu preciso dar esse tempo, né? O nosso corpo faz autorregulação todos os dias. Se a gente não der esse tempo, nada acontece. Se você quebrar o braço, botar gesso e tirar 2 dias depois, não tem consolidação de fratura, porque você não deu tempo de regulação. Então, na micro, você vai atender o seu paciente, ele volta no mínimo daqui a 45 dias. O que que isso traz de benefício para você? Olha que interessante. O Rodolfo já atendeu, pessoal, em 19 cidades diferentes. O Rodolfo é problemático, pessoal. Eu entendo que ele é problemático. Mas ele já atendeu em 19 cidades diferentes. E por que que isso é possível? Porque ele vai num dia na cidade, atende todo mundo. Ele só vai voltar lá 45 dias depois, porque ele vai dar esse intervalo. Aí ele vai para uma outra cidade, atende mais um grupo, vai para uma outra cidade, vai para outra... Entendeu? A caminhonete do Rodolfo já rodou dos 2.800.000 quilômetros já, andando nessa cidade. Então, vocês têm a possibilidade, inclusive, de atender em outros locais diferentes. Nós todos aqui, quem já trabalha comigo, atende pelo menos em 2, 3 cidades diferentes. Então, isso dá uma liberdade fantástica para o terapeuta. Não, Rodrigo, eu quero ficar só na minha cidade, só no meu consultório. Também está ótimo. Só que a gente não fica ali 3 vezes na semana com a dona Maria, com o seu João e nada muda, né? Aquela dor continua ali. Vocês vão ver os resultados impressionante, porque aquilo que você fazia 20 sessões, você faz 2, 3. Recentemente eu contei aqui na live, eu tinha um paciente com 10 anos de dor no joelho que ele não conseguia sequer descer a ladeira da casa dele. Aí ele foi na minha consulta meio assim, desconfiado, porque, né, não conhecia nada. Na primeira consulta ele já praticamente não sentia mais dor no joelho. Foi na segunda consulta e falou assim para mim, o que que é isso que você faz? Porque você nem botou a mão no meu joelho direito e eu não estou sentindo mais nada. Recentemente, tem umas 3 semanas, eu contei na live isso, foi no dia que eu recebi a mensagem, ele falou assim, ó, estou pedalando, pedalei 200 quilômetros na Patagônia e não tenho nenhuma dor. Pessoal, ele sentia 10 anos de dor, já tinha feito tudo na vida, ele tinha feito coisas fora do Brasil, inclusive, porque ele viaja muito. Ele falou, Rodrigo, eu não consigo explicar o que você faz, só manda as pessoas virem aqui. Então, vocês vão ter esse tipo de repercussão. E eu estou dizendo uma coisa para vocês, pessoal, esqueçam o Rodrigo, o diretor do Instituto Brasileiro, tá? Olhem para o Rodrigo, fisioterapeuta que faz isso todo dia. E eu tenho certeza que o Estevão está aqui conosco, Flávia, Maura, Simone, todos têm esse tipo de resultado nos consultórios. A Sheila também está aqui. Surpreendente muitas vezes.
Mas por quê? Qual é o fator principal disso? Você foi lá na causa primária, na etiologia. Eu não mexi no joelho dele muito. Por quê? Porque o problema não estava no joelho. A etiologia estava fora, estava longe. E a hora que você mexe na etiologia, você repercute naquele organismo. Então, isso é fantástico. É uma abordagem muito completa, né? Bom, Dolfo, eu queria ouvir esse pessoal um pouquinho, né? Ouvir essas dúvidas, quais são as angústias de vocês. Só está aparecendo para nós aqui a Nilzete. A única que está aparecendo para nós que não fez o curso ainda, que está com o vídeo aberto, é a Nilzete. Então, fiquem à vontade. Quem está com o vídeo fechado também, se quiser só abrir o áudio. O que que vocês ainda querem saber? O que vocês ainda têm de dúvida para ingressar nessa formação? Posso Pode falar, começar Nilzete. então? Boa Pode. noite, gente, a todos vocês. E acho muito bacana essa iniciativa aí de vocês. Tive a oportunidade de assistir a live aí. Vocês, para eu não esquecer o nome de vocês, são 3 R's, né? É Rosana, Rodrigo e Rodolfo, não é isso? Três Três rolos. rolos. Gravei, não é isso? Pronto, gravei assim, 3 R's. Enfim. Eu tenho alguns questionamentos. A microfisioterapia há alguns anos eu já vinha contemplando essa possibilidade, mas eu sempre trabalhei como seletista, né? Funcionária e tal, 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 durante toda a minha carreira, e eu sabia que eu não haveria tempo de, em paralelo, exercer a microfisioterapia. Então, aquilo que não tem prática pode cair no esquecimento, e eu fiquei esse tempo todo aguardando o momento oportuno e eu acho que esse momento chegou, né? Na verdade, vocês falam aí que começaram em 2004, né? Mais ou menos 2005, 2006. Enfim, nesse mesmo período eu ingressava para me trabalhar, né? Na linha do autoconhecimento. E aí eu fiz algumas formações e realmente foi assim, sempre foi a minha cachaça, né? Investir no autoconhecimento, conhecer essas terapias breves. E, para minha surpresa, quando eu vi a apresentação de Rodolfo, muito familiar, toda a literatura que foi apresentada, que ele citou na live, e aí isso foi muito gratificante, porque eu me senti realmente muito íntima com a microfisioterapia. Já fui submetida, inclusive, a uma sessão de microfisioterapia, né? Tem um parentes aqui, não sei se vocês lembram, Leonardo, é meu primo, fez também a micro aqui. E assim, na minha época, quando eu comecei a ouvir falar na microfisioterapia, ainda era do domínio, a chancela era com o Salgado, tá? Como eu pretendo realmente fazer a formação, até porque eu fechei meu vínculo de quase 30 anos numa empresa, né, trabalhando numa coordenação administrativa de um centro médico e de fisioterapia, e eu fechei realmente meu ciclo, e eu acho que agora eu me sinto pronto juntar tudo que eu vinha investindo no autoconhecimento e em outras técnicas também. É um casamento, eu percebo que é um casamento perfeito com a microfisioterapia. Mas confesso que eu fiquei muito surpresa com o que realmente aconteceu. Eu só queria que vocês contextualizassem, só para me ter um entendimento, se enquanto formação, graduação, se isso comprometeu o conteúdo, entendeu? Porque parece-me que houve uma separatividade do Grosjean, né, com enfim, de ouvir falar, mas eu gostaria de ouvir de vocês mesmos, entendeu? Que estão com a chancela, que estão com o domínio, né? Se isso chegou a comprometer a formação, o grupo docente, que se são os mesmos, como é que está funcionando isso, entendeu? Essa é uma das perguntas, tá? Que eu gostaria assim, que vocês fossem assim, muito transparentes com isso, né? Porque é uma formação, não é uma formação barata para a gente que está aqui no Nordeste, que precisa se deslocar, né? Que tem outros custos também, né? Aí eu gostaria de ter esse entendimento, tá? Eu posso fazer as outras perguntas depois, ou vocês respondem essa primeiro? Não, vamos responder você para você Tá, ficar já tá tranquilo, né? Bom, eu vou falar aqui um pouquinho, depois vocês complementam se vocês quiserem, e o robô. Bom, em relação ao conteúdo que você falou e a professores, né? Nós somos professores desde essa época de 2008. O Rodolfo começou em 2008, eu comecei em 2010. Então, no Instituto Salgado, nós somos os mesmos professores de lá, tá?
E em termos de conteúdo não mudou absolutamente nada, tá, Ninete? Muito pelo contrário, a gente vem sempre acrescentando, incrementando o conteúdo sem mudar essa essência da microfisioterapia. Em qualquer parte do mundo, quem ministra a formação, qualquer país, você tem uma exclusividade. Então, você vai sempre encontrar, em qualquer parte do mundo, alguém que represente a microfisioterapia. E por que que os franceses fizeram isso? Para justamente proteger, para dar integridade à metodologia, para que não houvessem distorções, como foi RPG, Pilates, aquelas coisas que, né, cada um inventa o seu método e bota o nome, né? Então, para que isso fosse preservado, eles fizeram dessa forma. Então, cada país no mundo tem alguém que cuida da micro. E esse alguém é responsável por manter a integridade do método. E isso ficou realmente nas mãos do professor Afonso Salgado por muitos anos, eu diria que 16 anos aí, né, mais ou menos, com ele. E por questões contratuais, entre ele e os franceses, eram questões contratuais, e nós temos um contrato extremamente longo para assinar, né, muitas cláusulas, questões contratuais que começaram a ficar divergentes, levaram à ruptura desse contrato, né? E quando eles romperam esse contrato, os franceses gostariam de continuar aqui no Brasil, e eles queriam alguém para assumir tudo isso. E eles nos procuraram para ou assumir ou procurar alguém que assumisse. Mas a preocupação deles era com a integridade do método. Então eles procuraram, eles falaram assim, ó, se vocês não quiserem assumir, me indiquem alguém para assumir, mas eu preciso que vocês estejam como professores, porque vocês são as pessoas mais experientes no Brasil para dar aula, né? Não tenho, como professor não teria outro. Então, ele queria uma definição entre nós assumirmos tudo ou, no mínimo, sermos os professores, por conta dessa nossa história, né, desde o início, né? Literalmente, Rodolfo e Rosana estão desde a primeira turma, né, Nivete, e eu na quarta turma. Então, foi o que aconteceu. E aí nós resolvemos assumir essa responsabilidade, cuidar do método, por isso o nosso símbolo, não sei se você sabe o significado dessa mãozinha, né? Que é apoiar a microfisioterapia. No momento em que tudo aconteceu, que muitos alunos achavam que a microfisioterapia ia se perder no Brasil, né? Muitas pessoas falaram, a microfisioterapia vai acabar quando houve essa ruptura contratual. E aí eles nos procuraram algum tempo depois e nós resolvemos, sim, nós vamos assumir tudo isso aí, não importa qual vai ser o ônus disso tudo, mas nós vamos assumir. E aí nós botamos essa logo justamente nessa simbologia de apoiar a microfisioterapia. Então, material didático, condução da formação, estruturação do curso, não mudou absolutamente nada. Eu digo até que nós melhoramos, mas não porque era ruim anteriormente, né? A gente vai sempre buscando aperfeiçoar e corrigir pequenos defeitos, mas tudo permanece intacto em termos de formação. Se vocês quiserem Tudo acrescentar algum erro, ligado ao Centro de Formação de Microfisioterapia da França, ao CFM. nós não fazemos nada sem a conexão com eles, né, Rô? Nada. Nós temos esse contrato, ele é muito bem redigido Amarrado. e amarrado, e a gente tem que cumprir ali à risca tudo, né? A gente tem que fazer exatamente o que eles mandam. Se há mudança lá, há mudança no Brasil também. De qualquer coisa. Um desenho que eles alterem, nós também precisamos alterar. Então, Ai, que quanto Eu a vou, bom. isso, você vai ficar sossegada que não continua sendo a mesma formação desde sempre. e Ai, o que certificado bom. continua com qualidade internacional, né, Nisa? Que Isso. bom. Obrigada, gente. Esse primeiro, os dois primeiros módulos, né, que é o básico, vocês já certificam, é isso? Já existe uma certificação nos dois primeiros módulos? A partir do Sim. segundo módulo, você já recebe. No primeiro também, né? Você tem o certificado, né, Rodrigo? Não, não Básico tem um, não. Primeiro não. não? Não. Então, a partir O do módulo básico básico são 2, dois, né? porque é uma continuidade. Na verdade, Tá. os módulos básicos na França, eles só são dados é, de 2 em 2 dias. Leva uns 6 meses para concluir, né, Rô? É, por Rodolfo, não aí. me lembro, uns 6 meses, né? Porque ele é dado separado. Quando foi para trazer os franceses para cá, precisou ser condensado, porque não dava, o custo era alto para trazer a cada final de semana. Então, houve uma condensação. Por isso que vocês fazem 6 dias e depois 6 dias. Então, para poder. E aí, a partir do segundo módulo, do básico 2, vocês já estão prontos para atender, para trabalhar.
Então, vocês têm o módulo A, o B, o C, o NP1, o NP2 e o NP3, condensado nesses dias. Tá. E eles vêm aqui em algum momento, ainda dão algum módulo, fazem ministram algum tipo de aula? Sim, O último inclusive ele módulo estará. é somente com eles. O último, o O último que último você, módulo é somente com eles. o Então, último do segundo? Não, não, o Não, último módulo. O do último de avançado, todos. de É, todos. o Tá. avançado nós 3. temos a formação básica, Nizete. A formação básica compreende 2 módulos de uma semana, Tá. né? Nessa primeira semana você faz o módulo 1 da formação básica, você já tem habilitação para atender, mas não tem todas as ferramentas, mas já pode e deve atender. O módulo 2 completa a formação básica. E aí você tem a formação básica completa com a sua certificação. Depois da formação básica, você tem que passar 6 meses praticando para fazer o primeiro avançado. Você não pode fazer antes, justamente para ter essa prática clínica. Aí você tem um primeiro avançado, depois tem o avançado 2 e o avançado 3. O avançado 3 ele é ministrado pela professora Rosana e pelo francês, que é o criador do método. Ok. É o Grosjean. Tá. O Benini hoje não está mais junto com o Grosjean. Eles lá se separaram na França, mas não tem nada a ver com o método, continua preservado dentro do que é microfisioterapia, continua tudo igual. Ok, mas ambos têm a mesma, digamos assim, ambos têm o mesmo domínio para fazerem, digamos assim, abrirem as chancelas de cada um, independente. Os Não, dois. a Não? microfisioterapia hoje é só com o Grosjean, Ah, tá, só tá, com tá. o Centro de Formação de Microfisioterapia. Entendi. O outro, ele perdeu, o Benini, né? Ele perdeu esse Ele domínio. abriu mão. Ele abriu Não, mão. Abriu ele não mão. perdeu, ele abriu mão. Ah, tá. Eles se Ok. separaram numa boa. Entendi, entendi. Vocês disponibilizam material? Eu vi essas, tipo, uma cartografias, esses mapas e tal, esse material é disponível, faz parte do curso, o material? Faz parte. Pode falar, Maura. Pode falar, abre o microfone. Oi, gente. Oi, Nizete. Oi, professores. Oi, Sim, gente, eles vão dar para vocês vários mapas, muitos mapas. tô vendo. E eu tenho várias pastas. Eu vi vocês falando aqui, só me falta o P9. Eu já fiz toda a formação com eles. Eu já tive aula, só não tive com a Rosana. Eu tive aula com o Rodolfo, tive aula com o Rodriguinho. E só me falta o P9. E sim, super vale a pena. Eu acho que a micro veio de base, e eu acho que a gente tem que valorizar o que veio de base. Então, assim, Nilzete, se tu tem dúvida, faça. São 3 crânios aqui que tu não vai aprender só a micro. Tu vai aprender lições de vida. Eu não tô aqui, todos eles sabem, eu não tô aqui passando a mão em nenhum, mas assim, realmente mudou a minha vida quando o Rodrigo começou a falar na live. Sim, mudou a minha vida, né? Meu primeiro módulo eu fiz com a professora Carla, o segundo módulo, daí eu fiz com o Rodolfo, o segundo e o terceiro, e o P7, P8 eu fiz com o Rodriguinho. E realmente é algo assim que a gente nem trata os pacientes, a gente começa se tratando. Então, super vale a pena. Eu acho que a micro veio para o Brasil para se transformar. E tem muita coisa para aprender com eles e são vários mapas, gente. Tem coisas, eu estou aqui, já sou formada, já estou na micro, acho que há 7 anos. E agora eu vou comprar o processo deles, né? As aulas que eu estou só esperando, porque tem coisas que está sempre sendo atualizada. E os pacientes, o Rodolfo está rindo, é verdade, está eu aqui assistindo as aulas, e tem dias que eu não consigo entrar nas lives 7h19, 7h17, porque tem coisas que estão sendo atualizadas, e eu vi hoje nos pacientes, eu fiz um mapa numa paciente minha, gente, eu pensei, gente, é tudo que eles falam. Então, realmente, vale a pena, sabe? Hoje, eu tenho uma dor em casa, no meu filho, eu tô lá na micro. É um remédio diário que a gente tem. Eu não tô recebendo nada, gente. Eu nem Realmente é sabia que algo ia sair tudo isso, hein? de coração. Quando tu Porque falou, nem tem Rosana, aula para ela. fala. Eu disse assim, vou falar, porque realmente eu sou apaixonada pela micro. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e ainda falta muitas pessoas conhecerem a micro. Hoje eu reservei,
né? Eu pedi para fazer uma live com o Rodrigo. E hoje eu falei para 2 pacientes, eu estou reservando uma data para vocês chamarem, porque o que eu vejo aqui no Sul? As pessoas fazem a micro e chegam para mim dizendo assim, Maura, eu não sei o que é a micro, não sei como falar. Me fez bem, resolveu meu problema, mas eu não sei como falar. Então, eu acho que cabe a nós, formados aqui, cabe a nós, quem queira seguir nesse trajeto, falar cada vez mais na micro, que ainda é muito recente. Essa galera está aí há 16, 17, 18 anos, mas ainda a micro é pequena. Aqui no Sul é muito pequenininha. Então, assim, no Nordeste, tu acho que tu falaste que tu é de Pernambuco, cabe a tu puxar essa galera aí de Pernambuco, Nilzete, que vale a pena. Ai, desculpa, Rosana, eu tô Ô, americana. Mauri, Não, Eu, foi ótimo! eles Olha que sabem você que eu falou sou que a gente dava apaixonada bastante. pela micro. Desculpa o tempo aí. e me conta uma coisa, Maura, Foi quando que você vai excelente, montar a Mauro. nossa turma em Porto Alegre? Ai, pois é, eu estava aqui, olha só, eu corri para pegar um bloco. Eu pensei, gente, eu preciso ser monitora dessa galera aí. Vamos conversar em off, vamos chamar essa galera para formar uma turma aqui. Eu vejo que vocês estão em Salvador, em Curitiba, eu não vejo ninguém no Sul. Eu Nós já preciso fazer Vamos um tentamos, lá. nós já tentamos, mas a gente Estamos conversa. loucos para voltar para aí. Então venham, Estamos loucos venham. para voltar para o Sul. Aí o P9, em outubro? Em P9 outubro. é em outubro. Já tá a data e já tá com venda, tá? Cuidado que daqui a pouco fica sem. Eu sei. Eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando, vamos chamar paciente, eu estou trabalhando que eu preciso só terminar o P9. É 7, 8, 9, 10, 11, 12? É, né? 7, 8, 9, De, 10, se- 11, 12 de isso. outubro. E dia São 13 de quantos dias? Isso. outubro a gente tem o E simpósio no 13 é dia o da simpósio. fisioterapia. Tá. No São dia da quantos dias? fisioterapia. 3 7? é o simpósio. 6 dias. Tá. Ó, Obrigada, eu gente. Ô, Nilzete, Tomarem tempo aí, vou fechar aqui. Gratidão, ó, Maura. Nilzete, eu queria falar para Oi. você o seguinte, ó. A micro, desde quando nós começamos, em 2005, ela vem sendo adaptada e evoluída a cada ano e a cada informação. Hoje o Grosjean está nos seus 85, chegando em 86 anos já, o mês que vem, e ele ainda está em pleno vapor de construção e estudos. Ele continua estudando até hoje. Então, por que que ele vem dar os módulos avançados? Porque são coisas que nem a gente sabe. Ele chega aqui no dia do avião, ele encontra a gente, ele dá uma pastinha, ó, manda mais essas folhas aqui que eu fiz nesse intervalo que a gente demorou para vir, tem mais essas folhas da apostila que ele mandou para nós. Então, a micro que eu posso te falar de quando nós começamos, com o que tem hoje, ela continua com a mesma base, da mesma forma, na mesma sequência. O que mudou, e que eu poderia falar para você que mudou e muito, é o entendimento do que nós aprendemos e a forma com que hoje nós conseguimos construir toda a estrutura da microfisioterapia, tá? A micro não perdeu nada com a divisão, quando o Instituto Salgado deixou e passou para nós. Posso falar para você que quem tocava microfisioterapia nas aulas, nas formações, tá? Desde 2008, 2009, 10, 11, 12, era eu, o Rodrigo. A Rosana entrou um pouquinho para frente quando veio o P7, P8, era eu, o Rodrigo e o professor Adriano. Foi mais ainda para frente, vô? Não, Foi 2018, não foi? P7, 2018 eu comecei a dar aula, mas o P7, P8 já Isso, entrou em 2014, né? É que eu fiquei sendo isso, monitora dele, e aí depois ele falou: chega, eu não dou mais, agora é com você. Então aí veio para mim, a partir de 2018. Travou eu? acho que o Não, Rodolfo. Tá, né? Acho que o acho que Rodolfo. ele é. Agora voltou, Rô. Então, a gente vem hoje construindo, e eu posso falar que eu comecei a dar aula em 2008 de micro, com uma coisa muito sucinta, básica, praticamente era pegar aquela folha que o Rodrigo falou, fazer assim, ó, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca ali, corrige aqui. E hoje a gente consegue construir esse raciocínio de tudo que ela veio sendo formado, e que eu poderia te falar que hoje o Grosjean ainda na construção que ele está fazendo, ele ainda está enraizado e embasado nessa história lá de trás ainda de como começou a microterapia. Então hoje a microterapia ela se encaixa a cada nível, ela vai se encaixando e vai se construindo, tá? Então hoje eu posso falar que a gente
com tudo que a gente deu aula durante desses 16 anos, eu dando aula, 14 anos pelo Instituto Salgado, hoje 2 anos pelo IBM, a gente conseguiu ver muitas coisas que a gente poderia fazer, que poderia facilitar a vida do aluno, e é isso que nós hoje pensamos em fazer aqui pelo IBM. Tá? Então, hoje o material nosso, não sei se você chegou a ver, nós temos QR Codes com vídeos dos controles globais que a gente tem. Então, você pode, durante ali, você está estudando, você pode abrir o seu celular e ter o QR Code com um vídeo mostrando como que é a prática. A gente vamos lançar aí logo mais, está no forno aí, já finalizando o processo de confecção de uns vídeos que vão poder apoiar vocês também de uma maneira online, né, no pós, né, formação de microfisioterapia. Então, a gente está construindo justamente tudo isso para que todo mundo tenha uma maior facilitação. A gente tem um ditado que muitas pessoas colocam, que microfisioterapia é muito difícil. Não, microfisioterapia não é muito difícil. É que microterapia tem que ser entendido de uma maneira muito grandiosa. E ela tem algo muito grandioso por trás. Então ela precisa sim de dedicação, ela precisa sim de um estudo, ela precisa sim de um aprofundamento, né? E a nossa vontade aqui hoje, com a mãozinha acolhendo a microterapia, é justamente facilitar, né, o acesso para que todos possam fazer uma boa microfisioterapia, tá? Uma microterapia de uma forma clara, né, e que seja realmente microterapia, porque infelizmente nós tivemos em algum tempo pessoas que meio que distorceram a microterapia, criando muitas vezes outras abordagens e falando que é a microterapia. E o que a gente quer é as pessoas fazendo a microfisioterapia de sua forma clássica. Então, por isso que a gente continua seguindo esse material e cada vez mais estamos construindo e evoluindo eles. Essa é a nossa vontade, tá? Então, o que você pensar do que você, quando você escutou lá atrás o que era a microterapia, ela continua sendo, só que continua sendo cada dia mais a gente criando ela mais avançada, tá? Então, isso eu acho que é o nossa vontade, tá? Nosso propósito. A Andréia e a Simone querem falar alguma coisa? Vamos lá. Andréia, pode falar. Depois vai você, Si. Boa noite. Vou aproveitar aí que a Maura fez essa puxada e queria dizer para vocês que eu conheci a microfisioterapia em 2012. Eu fui indicada para levar o meu filho para fazer microfisioterapia e foi com a doutora Rosana. Ele tinha muitas alergias respiratórias e naquela época eu tinha vivenciado, né, muitas dores, muitas angústias. Ele tinha tomado, para resumir a história aqui, ele tinha tomado 6 caixas de antibiótico em 5 meses. Eu estava exausta. Foi quando eu levei ele para microfisioterapia. E o que foi ali, a Rosana não vai lembrar, obviamente, faz muitos anos. E o que foi identificado ali, acho que a página do que o Rodrigo mostrou hoje aqui nessa aula, foi uma intoxicação por ondas eletromagnéticas. E isso eu lembro que me chamou muito a atenção. Isso foi em 2012, ele tinha 4 anos de idade, e hoje meu filho tem 16 anos, e desde 2012 nunca mais o Rafael tomou uma caixa de antibiótico, e aquela sessão foi um grande divisor de águas para minha vida. Depois eu passei por uma sessão com a Rosana. Não, eu quero entender isso, eu quero sentir, né? Eu fui sem queixas, no meu caso fui sem queixas. Eu fiquei encantada e comecei a procurar mais, a saber mais. Foi quando eu me interessei pela formação. Fiz a formação em 2013 e fui devagarzinho avançando pelos módulos. Então, fiz o módulo básico, depois fiz o avançado 1, o avançado 2, e tinha outros nomes, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, que é avançado 2 agora, Rô? Avançado 2, P7, P8, isso. Avançado 2, P7, Só P8, igual a mudou, Mauro. os nomes. Só mudou, tá bom. Ainda não me familiarizei com os nomes. Então, parei no avançado 2 e ainda não tive, ainda não deu, né? Não tive oportunidade, ainda não consegui fazer ainda o P9 e fiz o P8, até o P8. O ano passado, com o IBM, eu senti a necessidade, senti no meu coração de refazer o avançado 1. Eu gosto muito do básico e senti necessidade de fazer o avançado 1,
que foi aqui em São Paulo com o professor Rodrigo, Refazer, né? e refazer o avançado 1, que foi um outro divisor de águas para mim. Eu não tenho nem palavras para dizer assim o quanto, né, como eu falei, os mapas continuam, as informações continuam, mas a metodologia do IBM para mim está encantadora. Agora eu começo a entender os porquês, e agora eu tenho pacientes, eu tenho prática clínica. Então, quando eu fui para a aula, foi muito melhor, foi muito melhor. E isso trouxe muitos resultados para mim, melhoraram muito os meus resultados. Foi quando eu decidi, então, no final do ano, refazer toda a formação agora em 2024. Então, eu estou fazendo a formação básica novamente, fiz o primeiro módulo em março, agora temos o segundo módulo em junho, refiz o avançado 1 e em outubro estarei com a Rosana fazendo o avançado 2, para em 2025, já me sentindo pronta para o avançado 3. Como o Rodolfo aí falou, as apostilas com QR Code, onde você pode acessar aqui do seu celular, ter as práticas, os controles, assistir aqui no conforto da sua casa. Para mim está sendo outro divisor de águas e eu estou muito feliz de estar refazendo com resultados. Eu trabalho também não só com a microfisioterapia, com a medicina chinesa, mas só hoje no meu consultório, foram 4 pacientes de microfisioterapia. Tanto que eu cheguei e falei, vou deixar desligado porque eu estou no meio do caminho voltando para casa. Então, recomendo muito. Estou fazendo a formação de novo, então, para quem tem dúvida, não tenham dúvidas, venham conhecer esse trabalho maravilhoso dentro da fisioterapia, que é a microfisioterapia, e agradecer ao IBM, aos professores, a Daniel Grosjean, por ter essa técnica aqui nas nossas mãos, aqui no Brasil, e o cuidado com que vocês estão tendo, né, com essa técnica, cuidando como um filho mesmo, né? Muito amor, é amor de mãe e de pai para um filho, que mudou a minha vida, mudou a saúde do meu filho. Então, eu falo, mudou minha vida, a saúde do meu filho, não tem preço. Eu consigo cuidar do meu filho, da minha família, com microfisioterapia. Obrigada. Pessoal, vai ter uma surpresa aí no final, não saiam ainda, tá? Oba! Quem saiu, perdeu. Beleza. Simone, Estou perguntando se a micro tem raciocínio com a osteopatia, se concilia. Os criadores da microfisioterapia são osteopatas, né? Eles foram buscar o entendimento da microfisioterapia pós a formação em osteopatia, né? E se complementam, tá? A microfisioterapia trabalha na memória do tecido. Então, todas as manipulações da osteo são fantásticas e é uma técnica muito, muito, muito eficaz. Ela vai ser potencializada com a micro, porque a hora que você trabalha na memória do tecido, aquelas manipulações têm uma resposta melhor, né? Você manipula um segmento e ele volta em disfunção. Quando você corrige a memória do tecido, você manipula esse segmento, ele não volta mais. E você pode encontrar também o fator causal que levou à disfunção naquele segmento, né? Pode ser, às vezes, um fator psicossomático que fragilizou aquele segmento. Então, ao invés de manipular aquele segmento, você corrige primeiro a fragilidade primária. Eu tenho muitos alunos osteopatas e eles conseguem casar muito bem os dois técnicos. Muito, muito bem. A Simone saiu, será? não, Simone tá aí, pode falar. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Bom, Nilzete, acho que eu vou falar diretamente para você e acho que para todos os colegas e para os professores. A microfisioterapia é a menina dos meus olhos. Eu vou dizer para você que ela salvou a minha vida de pensamentos suicidas. Eu fui paciente da microfisioterapia e hoje eu trabalho com a microfisioterapia. Eu outro dia até coloquei, eu sou a prova viva na ciência, na neurociência, que eu fui curada pela microfisioterapia. Até esses dias eu atendi um paciente na UTI, em estado vegetativo, eu pedi ajuda para a Rô, e ela foi assim um porto seguro muito grande para mim nesse atendimento. E eu atendi, Nilzete, esse paciente na UTI com o básico da microfisioterapia. Então, eu quero dizer para você que
faça, você não vai se arrepender. É uma terapia, um método que para mim virou uma filosofia de vida e os professores são incríveis. E por ser na língua portuguesa, né, eles falando para a gente, parece que a gente capta mais do que quando há uma tradução e outra, mas mesmo assim são excelentes. Então, é para dizer assim que a microfisioterapia salvou a minha vida, né? Como paciente, hoje eu trabalho com esse método, me ajuda muito e eu amo esses professores, o Rogean, eu amo tudo que vem da micro. Então, assim, vem para a escola que você não vai se arrepender. É isso, gente. É, Impressão, Elisete. então, gratidão, gente, pelo depoimento, Simone, pelo seu depoimento forte. Para vocês, professores aí que estão na linha de frente, eu imagino o grande desafio, né, que é realmente dar seguimento a algo que iniciou aqui, iniciou bem, né? A gente sabe que o Instituto lá na frente, quando iniciou o processo, também teve seu nível de importância, e vocês agora, com certeza, dando continuidade, né? Eu entendo todos os depoimentos, Simone, eu posso, assim, dizer para vocês, tudo isso é muito familiar para mim, eu venho me trabalhando através da técnica das constelações, né, com a Brigitte aí em São Paulo, com outras formações internacionais. A minha paixão também é a constelação familiar, inclusive, me trabalho muito nela. E quero dizer assim a todos vocês que eu vou dizer a maior mala direta que eu tenho ouvido falar da microfisioterapia, por incrível que pareça, gente. Acho que é um grande aliado de vocês, vem da psicoterapia, sabe? É aquele inconsciente que muitos terapeutas em processos terapêuticos não conseguem acessar. Todos eles não entendem porque eu me dediquei tanto tempo, estou em constelação desde 2013, em tantas outras também. E por que que eu não fiz a microfisioterapia? Todos me questionam isso, já que é do domínio específico da fisioterapia. Mas eu sempre disse, porque eu sempre tive um vínculo de trabalho e eu sabia que eu não iria poder me dedicar no meu trabalho à microfisioterapia, ia cair no esquecimento sem a prática. Entendeu? Então, assim, na hora que eu fechar o meu vínculo trabalhista e junto com essa minha caminhada no autoconhecimento e todas essas metodologias, é um casamento perfeito, é altamente integrativo, entende? Então, assim, muitas indicações para a microfisioterapia, acreditem, vêm dos psicoterapeutas quando eles não acessam informação do inconsciente, né? E que está lá o registro no corpo, como é toda essa leitura que vocês fazem, né? Toda essa memória celular que vocês conseguem acessar através de técnica específica. Então, assim, eu agradeço, gente, realmente. Outra curiosidade, quanto que está em São Paulo uma sessão de microfísio, média mais ou menos? Em São Paulo, Numa São média, Paulo, acho que uns, Média, média. uns 400 reais, eu acho que vai ser por aí, não vai? Tá, ok. 450, viu, Rodolfo? É. Você Ok. vai ter, eu sei que tem pessoas que cobram de 350 e sei que tem pessoas que cobram 800 reais uma consulta de. É, São Paulo tem esse leque. Constelação está assim Tem, também. tem essa. Constelação também está Tem esse leque. tá exatamente assim também. Ok, gente. Basicamente eram era alguns questionamentos. Quanto à metodologia, eu já imagino pelo que eu acompanhei, né, da live aí de vocês, e para mim é familiar a literatura que vocês utilizam, enfim, o embasamento todo científico também. Eu acho que isso já vai me ajudar muito na minha caminhada, entendeu? Então, eu estou me organizando na minha rotina aí para ver se eu consigo engrenar ainda esse ano. Vamos ver, tá? Que Então é seja agora em bem-vindo julho, né? aí. Será bem-vinda. Julho e outubro, não é isso? Em São Eu Paulo? peguei São Paulo. Eu peguei a isso. lista dos hotéis e todos Isso. eles, acho que vai até a pé, né, para o local.
o Isso, local é onde bem em vocês... frente, é Dá em para ir a frente. pé, não é isso? Ah, todos eles Sim. estão ali na região. Eu estou olhando tudo isso aí direitinho e a gente já tem o WhatsApp e a gente vai interagindo lá com a pessoa responsável, né, por secretariar aí o curso, Isso. não é isso? Será bem-vinda, Nizete. Ah, obrigada, gente. Vamos ver se vocês, de repente, né, vêm para a Bahia também. Vamos ver, né? Quem sabe aí. É um campo bom aqui para isso, hein? É um campo refinado aqui. Esse ano nós tivemos uma turma aí, uma turma que foi pequena, mas uma turma que a gente fez questão de ir. E ano que vem nós vamos programar também para ir para a Bahia novamente. Mas ainda está devagarinho o Nordeste. Devagarinho. Já foi Tá. muito bom, agora o Nordeste é um pouquinho mais devagar, mas a gente vai retomar, com certeza. Quem sabe você não faz o avançado e no Nordeste, né? Faz o básico aqui com a gente em São Pois Paulo, né? é, exatamente. Bom, Nizete, não sai daí, não se espera só mais um pouquinho que a gente tem uma coisinha para todos vocês. No chat ali eu respondi, o Rodolfo também respondeu. Alguém tem mais alguma questão? Quer colocar mais alguma coisa? Maura e a Simone e a André, nós vamos ter que dar uma porcentagem para elas, né? No final disso aqui tudo. A Arielle, que estava aqui, eu ela tinha feito uma pergunta, mas ela saiu. Não, a Ariela está aí. Mas eu respondi ela lá no chat, mas você quer colocar mais alguma coisa, Ariela? Pode perguntar, tá? Ela perguntou sobre a integração com outros métodos que ela já trabalha, né? Falei para ela que a micro pode complementar. A micro não se opõe a nenhum outro trabalho, né? Ela vai sempre Agora que eu achei ela complementar. aqui. Achou aí? Aham. Alguém quer colocar mais alguma coisa, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais Rodrigo, alguma só angústia? esqueci de Ah, eu comentar, tenho. Nizete, só Tá. esqueci de comentar que eu estava, no começo falei das ondas vibratórias, que o Rodrigo mostrou esse mapa, e me fez lembrar da minha história de anos atrás, que a Rô tinha encontrado a memória celular por ondas vibratórias, porque eu demorei para engravidar e eu precisei fazer exames e tratamentos. Então, me viraram do avesso. Você imagina a quantidade de exames que eu não fiz. E aí, não é um passe de mágica, né? Mas a gente fala como um passe de mágica, nunca mais ele adoeceu do jeito que ele adoecia. Como eu falei, nunca mais, são 4 anos, ele está com 16, são 12 anos que não toma antibiótico aqui em casa, que não entra antibiótico aqui em casa. Então, Ok. era para recordar isso, que foram os tratamentos que eu fiz, os exames de imagem, muita química, muita onda eletromagnética. Obrigada. Só mais uma pergunta, gente. Em relação ao conselho, algum, algum questionamento, algum empecilho, alguma coisa em relação ao Conselho Federal, alguma intervenção que eles questionem, a Mas aplicabilidade? não existe nenhuma intervenção de Conselho Federal, não existe nada, nunca se falaram nada sobre microfisioterapia ou com algum questionamento sobre a micro, ok? Quem fala que, na realidade, o Conselho não regulamenta alguma Reconhe- coisa são outras pessoas que nem conhecem, certo? Nós estamos em contato com o CREFITO 8, com o CREFITO 2, com o CREFITO 3, com o CREFITO 19, justamente para cada vez mais a gente procurar ter o apoio, e é óbvio, a nossa ideia é criar futuramente uma regulamentação, só que a gente já descobriu que uma regulamentação de um método demora anos e anos para ele ser regulamentado. Só para vocês terem uma ideia, o RPG não é regulamentado pelo CREFITO, tá? Então é um método que está aí há quase 30 anos, né? 20 e tantos anos, e ainda não se tem essa regulamentação. Mas nós estamos sim com o processo de um grupo de estudo dentro do CREFITO, o CREFITO 8, que está mais próximo disso, e estamos também dentro desse processo do CREFITO 8, vocês estão me escutando ainda? Sim, Então, Olá, estamos escutando. voltei? Nunca saiu. Voltei ou não? Voltou. Nunca foi. Não voltou porque Nunca nunca saiu? foi. Ah, no CREFITO 8 nós estamos com o processo de apostilamento.
tá? Então, na realidade, possivelmente antes de uma regulamentação, deve sair um processo de apostilamento, né, de microfisioterapia. Então, é isso que a gente está em luta. Só que aí eu já vou pedir ajuda aqui, se alguém tiver algum contato dentro do CREFIT, nos ajuda, porque infelizmente a gente entra num meio político que é trabalhoso, tá, gente? É, verdade. Às vezes até eu me questiono, sabe? Até que ponto vale a pena essa regulamentação, sabe? Porque abre uma margem. Eu venho de um trabalho de anos em uma operadora de saúde. Quando você regulamenta isso, abre uma margem para a ANS exigir das operadoras que elas prestem o serviço nessa área também. E aí, ó, o preço vai lá para baixo, entendeu? E é exatamente o custo de uma sessão de fisioterapia por convênio, entende? Então, às vezes, é uma faca de dois gumes, de repente, essa Então já vamos regulamentação. mudar já, Nilzete. Pronto, já vamos mudar. É, Mas a gente quer sempre ter o é, apoio, porque a gente sempre pensa, nós somos fisioterapeutas, a gente quer que a fisioterapia fortaleça. evolua. É Então, verdade, a é gente precisa verdade, estar. é Com verdade. certeza. Então, vamos em frente. Muito bom. Mais alguma Alguém questão? mais, alguma pergunta? Por enquanto aqui no chat não, Dô. Bom, e o que que a gente vai fazer de especial para esse pessoal aí? Me conta aí, do Rosana. Dorf. Rodolfo foi ou voltou? Eu? Você. O meu, o meu, o meu vai cortar a linha, bem na hora que eu estiver falando, entendeu? Bom, galera, olha só. Para quem ficou aqui, para quem esteve com a gente, o que que a gente preparou para esse final? Nós vamos fazer o seguinte: somente para quem está nesse grupo, né? A gente vai pensar se quem não entrou, porque tinha muito mais gente para entrar que não entrou. A gente vai pensar se a gente vai dar essa moral para eles ou não. Mas para quem está aqui nesse grupo, tá? Paulo ou em Rodolfo, Curitiba. Rodolfo. Ah, Não pode ser você, não, falei que ia Rodolfo. parar, O Não Estevão é tá para falar, rachando. não é para falar. Voltou então? Voltou. O Estevão tá morrendo. Então, para quem tá nesse grupo, então é até meio-dia de sexta-feira. Vocês têm a oportunidade de comprar o curso básico para São Paulo ou Curitiba, tá? Pelo preço à vista, dividido em 10 vezes. Tá? Então, vocês vão pagar o preço à vista, 12. com a divisão Tudo. em 12 vezes. Olha lá, a Rossana abriu mais a perna aí, ó. Eita danado, viu? Em 12 vezes. 12 vezes. Em 12 vezes, tá? Um módulo básico no preço à vista, tá? E ainda ganharão de bônus o livro do Tratado de Microfisioterapia do Sistema Nervoso e das Mucosas, tá? Isso até sexta-feira, ao meio-dia, ok? Então, para vocês aí que sabem, se tem alguém que não está aqui, né? E que entrou, se inscreveu, mas não está aqui, está lá no WhatsApp, fala para ele, ó, se liga, que é só isso que vai ter. E tem mais uma, tá? Para todos que estão aqui, isso aqui é para o Estevão, né? Esse é para o Estevão, não é, Diguinho? É. Essa é para o Estevão. Para todos que já fizeram, porque a gente viu que tem um monte de gente que já fez os cursos, é o seguinte, se vocês quiserem refazer o curso, vai ser 50% do valor e dividido em 10 vezes, Ó, é de pai ok? para filho. qual o valor mesmo à vista? 50%. Qual o valor mesmo? Uhum. Vai, Diguinho, agora você me salva. Eu também não sei. 13.222. Fala de 13, novo. Peraí, vamos lá. É, 13.220. 13.220. Dividido em 12 vezes e ainda ganho o livro. Esse refazer é só nos básicos ou vale para o P7, P8?
Esse refazer vale para o P7, P8, P3, P6 também. Tá. E básico também. Vale para refazer qualquer modo. E básico também. Tá, obrigada. É um livro só que é tratado de microfisioterapia, é isso? O Isso. bônus. É um tratado, é um verdinho, tá? Para você lembrar dele, para você não falar que depois a gente enganou, tá, ô Nizete? É um verdinho, tá? O tratado de microfisioterapia do sistema nervoso e das mucosas. Esse vocês ganharão, tá? Para o módulo básico. E esse preço aí em 12 vezes. Ok, E anotado os aqui. demais aí, e os repetentes, tá, Nizete? Que a gente tem bastante gente que repete, 50% dividido em 10 vezes, tá? Ó, o básico fica o seguinte, ó, 6.970 para quem quer refazer o básico, 10 de 697. Um paciente por mês paga essa revisão do básico. Você não é fraco, não, viu? Na conta, já fez a conta do paciente. Aqui na calculadora, Zé. Hoje em dia, assim, eu vou comprar um carro, quantos pacientes eu preciso atender para comprar esse carro? Gente, na verdade, ó, eu vou falar uma vontade nossa. Rodolfo, Pode ser no cartão essas 12 vezes? em 12 Eu vezes tô no caindo. cartão. Tá. 12 vezes no cartão. Qual que é a sua vontade, Dô? Isso, olha o livrinho na mão da Maura ali, ó. Esse Ah, livrinho tá. Obrigada, Maura. A minha internet está dura aqui hoje, viu? Mas olha só, a nossa vontade, Nilzete, sabe o que que era? Era fazer com que todos as pessoas que já fizeram microterapia refizessem. Porque é um algo tão diferente. Acho que a Andrea está aí, que ela acabou de refazer, e é algo tão diferente que a gente tem hoje construído nessa teoria e nesse entendimento, que, que faz uma forma muito diferente da gente entender, né? E processar a micro, né? Acho que é fantástico isso. ó, Perfeito, essas gente. condições a gente está abrindo para vocês, é porque realmente a gente quer muito que isso possa contribuir com vocês. Só que a gente tem que pensar assim, isso a gente está falando de preço, né? E às vezes a gente olha preço e esquece de valor. O valor que esse método tem é impressionante. Pensa assim, né? Mas quanto que esse paciente que está sentindo a dor há 10 anos no joelho, quanto que ele pagaria para você resolver a dor dele em 2 consultas? Se você pudesse perguntar para ele, ó, eu vou resolver a tua dor, né? É óbvio que a gente não pode afirmar que vai resolver, porque a micro não resolve tudo. Mas se você pudesse afirmar que sim, e perguntasse para ele, quanto que você pagaria? Pessoal, eu garanto que ele paga muito mais que 400, 500 reais, tá? Não tem preço, como o André falou, ter um filho com a saúde restabelecida, ter um filho que está ali saudável, isso não tem preço. Não tem preço. Eu tenho 3 filhos, meu filho deu uma coisinha, eu posso trabalhar com ele, mexer nele, minha esposa, enfim. Muitos pacientes vão achar barato a consulta de vocês com quanto vocês vão poder entregar, né? Então, óbvio, a gente tem que fazer conta, todos nós temos que fazer conta. Mas junto dessas contas, coloquem o valor do que vocês vão entregar, que vocês vão achar barato no final das contas, tá? Ok. Isso, então essas datas sim, aí eu isso. Não, mas tem data que Essas primeiras já foi aí. O modo de aconteceram, né? Curitiba já foi. Não, podem cancelar Porto Alegre, Porto porque Porto Alegre, Alegre não, Não, Porto Alegre não fechou a turma. não aconteceu, né? É. não. Ô, Tati, o que está faltando aí é a data de Curitiba, que é de 26 a 31 de agosto, que vai abrir uma turma lá. Certo, pessoal? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Ó, a Ó, Dalene perguntou a respeito da turma de Salvador, e esse ano a gente já abriu a turma, então provavelmente só o ano que vem. Agora, falei para ela, se ela formar um grupo, a gente conversa, tá, Dalene? Só conversar com a gente. nós temos um planejamento, um programa que não é nem para falar disso aqui exatamente, aprofundar, não. Isso vai ser lançado no segundo semestre, é um programa de aluno parceiro, né?
Os nossos ex-alunos, principalmente, que quiserem levar a microfisioterapia para sua cidade, eles terão aí benefícios, farão parcerias conosco e eles vão ganhar com isso também. Mas isso não é para aqui, para esse momento, não. Então, o que eu vou sugerir a vocês? Todo mundo está aqui, mesmo os antigos, amanhã já no WhatsApp. Amanhã, tá, pessoal? A Fernanda já está dormindo, coitado. Entra em contato amanhã no WhatsApp. Já dá um oi para Fernanda lá, para Denise. Fala, ó, estava na live ontem. Elas têm a lista de quem está nesse grupo nosso, tá? Elas têm a lista lá de quem está aqui. Não exatamente quem entrou, mas quem participou do grupo. Ó, eu estava lá no grupo, lá com o Rodrigo, queria mais detalhes aqui, queria ver como é que a gente pode fazer para acertar tudo isso. E ela vai fazer o possível para ajudar vocês. Certo, pessoal? Estevão, quero ver o Estevão nessas turmas agora, Adolfo. Imagina, ver o Estevão revisando o módulo básico. Será que a gente vai conseguir dar aula para o Estevão? André vai estar de volta, vai ter todo mundo de volta. O sonho nosso, Estevão, é montar uma turma só com os dinossauros, tá? Com pelo menos 15 dinossauros lá na nossa turma. Esse é um sonho. Vou torcer para que isso dê certo. Assim, ó, só uma pequena palavra. Eu já tive aqui na minha cidade, quando o Rodolfo tinha uma turma, ele me convidou para acompanhá-lo. E ali eu já havia percebido que vira e mexe nós estamos trocando ideia, né? Já tinha observado as modificações que tinham ocorrido. E na data, eu até comentei com ele quando tinha terminado a aula. Então, assim, para aqueles que ainda têm receio ou estão pensando seriamente em entrar, né, no mundo da microfisioterapia, eu fiz junto com o Rodolfo, né, na mesma turma, e o sufoco que era para poder aprender, uma com a dificuldade da língua, outras apostilas, elas vinham todas originais, viu, Nisete? Originais em francês, Desenhada à mão. à mão, assim como o Rodolfo comentou, né, do professor Grosjean, que a minha formação foi com ele, da noite para o dia, literalmente, ele aparecia com uma página nova. É isso daqui que nós vamos fazer. Ele explicava, dava um embasamento, ele explicava tudo. Aí você já mal tinha entendido a embriologia com a física quântica. Ele me aparecia com uma página nova, você tinha que fazer. Então, assim, hoje em dia, para quem iniciou hoje ou há 4, 5, 6 anos atrás, independentemente de com quem foi, né, mas a base da micro no Brasil são os mesmos, né, e o aprimoramento ao qual o pessoal tem aí é de se invejar, num bom sentido, porque, de fato, a dedicação ela é muito grande. Eu sei do esforço que é para poder estudar, porque você estuda até hoje para poder fazer a aplicabilidade e não cometer erros, né? Abre aspas, a pressão de fora, mas é pela ignorância, que é o não conhecimento de fato do que ocorre. E dentro da própria técnica chega um momento que a hora em que você incluiu ela na sua vida, como todos falaram que virou filosofia, você não entra mais nesse tipo de frequência, né? Para não dar um problema vibratório ou coisa parecida. Mas eu também tenho o desejo de refazer. Assim que me tiver o momento oportuno, vocês podem ter certeza que eu vou azucrinar todo mundo, hein? Então será um E prazer. parabéns pelas lives da manhã, pelas explicações e pela dedicação de vocês aí. Continua firme e forte, se precisar de mim, hashtag tamo junto. Um abraço, Você pessoal. de casa, Obrigado pela Estevão. atenção. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo, Estevão. Bom, pessoal, então era isso que nós queríamos trazer para vocês. Espero que tenha contribuído e acrescentado, tirado as dúvidas, esclarecido os principais pulguinhas atrás da orelha de vocês. Não hesitem em nos chamar. Falem no WhatsApp com a Fernanda e com a Denise. Se por acaso ali elas não conseguirem sanar as dificuldades, podem solicitar nosso contato, né? Essa intermediação, porque elas são autorizadas a nos passar a informação, para Nosso vocês falarem contato conosco. também está lá no grupo. Está lá no grupo. Tem coisas técnicas que elas não vão conseguir esclarecer, podem falar conosco à vontade. Nós estamos aqui para isso, para realmente deixar tudo bem claro para vocês, transparente, como a Nilzete falou. Esse é o nosso papel, né? Não tem nada para esconder, não. Certo? Mais alguma coisa, Rorô?
Não, acho que foi tudo. Boa noite, gente. Muito obrigada, hein? Boa sorte aí, o grupo bem alinhado. Obrigado Vocês pelos não que sempre são, estão aqui com a vocês gente, não, né? vocês não são brincadeira não, viu? Já deu para sentir aí. Vamos em frente aí. Realmente eu estou bem motivada e é fazer conta e vou encarar aí, viu? Então, tá bom. Tá bom? E, Obrigada, boa José, sorte, tá? sucesso aí Prazer para com você. vocês. A gente vai se falando lá pelo WhatsApp, tá bom? Obrigado. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada pela participação de todos aí. Obrigado a vocês antigos, Andréia, Maura, Flávia, Sheila, Simone, Estevão, por contribuir, trazerem os relatos de vocês. A porcentagem vai cair na conta amanhã. Fica à vontade, fica tranquilo. Gente, um beijo, fica com Deus, Deus abençoe vocês, hein? Amém, amém. Boa Ah, noite. tá. Boa noite. Para aqui, né? Para a gravação aqui. Computador. Para a gravação, velho.